Bom, quando teve início essa fase de espionagem eletrônica, de redes sociais, de fim da privacidade, eu andei escrevendo um artigo no GGN mostrando que a política, como nós conhecemos hoje, estava inviabilizada. Porque a hipocrisia é o elemento central na política. Os acordos que são feitos, o discurso do candidato versus o que ele pretende fazer efetivamente, as baganhas que fazem parte do universo político, não estou demonizando a política, fazem parte. Então, toda essa questão, o fato de você não se dar com um determinado adversário, mas não poder falar pela frente o que você fala por trás, tudo isso torna a hipocrisia um elemento central. Quando começa a abertura de informações para todos os lados, já contaminou todo o ambiente político, efetivamente, e com espionagem, com todos esses fatores, você levou à destabilização da política. A política está desmoralizada. Então, mas agora o que acontece? Esse sistema de informação ele vai expor agora a hipocrisia do judiciário. E daí é um jogo complexo. Né? Tudo o que está sendo revelado por esse dossiê Intercept era sabido por qualquer pessoa que minimamente acompanhasse a economia, o jogo político e tudo. Né? Mas você ter o diálogo, a frieza do diálogo, a exposição das vísceras, da intimidade da conversa de duas pessoas, é de um impacto fantástico. O mesmo impacto que o Moro conseguiu quando colocou a conversa da Dilma com Lula. Uma presidente e um ex-presidente. O maior abuso que... Olha, eu vou te falar, quando eu ouvi aquilo na Globo News, foi o mesmo impacto que eu senti de vergonha, do inusitado, daquele atentado das Torres Gêmeas lá. Foi de uma violência sem tamanho. E agora se volta contra a Lava Jato. Então, tudo que se dizia aí se comprova hoje, e se comprovando, você tem o diálogo que expõe, desnuda, né, esse jogo. Então, o que vem depois que essa hipocrisia for revelada? Eu digo que for revelada porque está em andamento. É evidente que essa cumplicidade entre Sérgio Moro e o Deltan, aí tem uma dúvida também se realmente o conteúdo é só do Deltan, porque em todos os diálogos aparece o Deltan, ou se pegou todo mundo. O Deltan era uma figura secundária, lá fica nítido aí a ascendência psicológica, ascendência estratégica aí do Moro sobre ele. Mas é evidente que isso aí vai subir, vai pegar o TRF4, aquela combinação que houve dos três sobrinhos do Pato Dono, lá, o Guinho, Zezinho e Luizinho, falando a mesma coisa, montando a mesma estratégia, vai chegar no STJ com o ministro que cuida do caso lá também, do Paraná também, e vai chegar no STF. E daí você tem o seguinte, está exposto o jogo, está exposto a irregularidade. Nem o Luiz Roberto Barroso, aí com as visões dele aí de burilar a Constituição de acordo com o seu próprio talante aí, vai poder explicar, digamos, todos esses abusos que chegaram, que foram cometidos aí. E mais que isso, à medida que esses abusos vão revelando a verdadeira faceta da Lava Jato, a intenção política da Lava Jato, vai ter vai ter uma outra leitura aí do que ocorreu efetivamente no julgamento do Lula no triplex. Foi um dos grandes abusos que jamais ocorreu no judiciário brasileiro. Né? Eu lembro desse Roberto Possobon, esse sujeito ele vai entrar para os anais aí do judiciário brasileiro com aquela frase dele, né? Não, o Lula não deixou um apartamento em nome da OAS, justamente é a prova que ele queria ocultar o patrimônio. Né? Você vai ouvir agora uma entrevista que foi dada tempos atrás pelo advogado Maurício Dieter para a TV Minas, lá onde ele exemplifica de uma forma muito clara esses absurdos que ocorreram nesse julgamento do triplex. Acompanhe. É absolutamente impossível, porque são três verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né? Ele não está pronto, ele não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso.
a sentença menciona conversas entre o Sr. Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né, que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né, mais ou menos como dizer assim para a construtora, olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário. As evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento, e inclusive uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia, olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça, paz eu não vou ter, então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal, e no caso dele visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado. E ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe? Não parece a atitude de alguém interessado no apartamento. Sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer, bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra. Né? E foi isso que a sentença fez. Mostrou, disse, olha o nível de exposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta. Não faz o menor sentido. Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa. Tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir. Claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer um exercício mental de que é possível presumir de que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, para um apartamento superior. O problema daí é o seguinte, a corrupção exige o que chama de quid pro quo, né, uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz, que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter, pelo menos, prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a dois precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion. E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. E mesmo no caso de extortion, que estava sob análise em um desses casos, havia recebimento de dinheiro, o que no caso não teve. Então, para contornar problemas reais do direito penal brasileiro, foi feito um mau uso, uso equivocado de teorias estrangeiras. E aí nós vamos chegar num outro ponto que tem sido constante, não só nessa sentença, mas em toda a Operação Lava Jato, que é uma falsa erudição das pessoas que estão lá, que ficam citando, né, teorias ou precedentes que elas não sentaram de verdade para estudar. Eu recentemente vi numa manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma referência a um criminólogo chamado Edwin Sutherland, sobre o qual já foram escritos rios de tinta. Eles tomam o nome da teoria e acham que aquilo é a teoria. E estão aplicando aquilo um pouco para embelezamento, acho, para... Essa teoria probabilística, isso tem a probabilidade, o conjunto de probabilidades, logo é culpa. De onde que eles tiram isso? Da cabeça deles, porque isso não tem base material nenhuma, né? Isso é muito grave. Eu também acho. E aí se entra em um quadro que mostra a total contaminação do sistema judicial aí, né? Se você pega lá atrás, quando vem as gravações de Lula e Dilma são colocadas no ar, houve uma autorização expressa do Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República. Nos diálogos que saíram agora aí pela Folha, aí com esse dossiê Intercept Folha, aí fica claro, num determinado momento, quando tem aquele problema com o STF, que ligam, o Deltan Dallagnol liga para o Pelela era o braço direito, o segundo homem aí da Procuradoria-Geral da República, para que ele ajudasse a administrar a crise com o STF. Então a cumplicidade pegava o juiz de primeira instância, os procuradores, os delegados, obviamente, e chegava até a Procuradoria-Geral. Então, digamos, nós estamos no início desse dossiê, né? E como é que vai ficar esse jogo? Aí como que a doutora Raquel Dodge, que não tem nenhuma simpatia pelo Rodrigo Janot, mas também não tem nenhuma coragem para se expor aí para
fazer cumprir a lei efetivamente, doa a quem doer, vai atuar. O que vai ter daqui para diante é o seguinte: essa semana deveria entrar em julgamento a questão da suspeição do Sérgio Moro. A segunda turma que vai julgar isso, o processo está nas mãos de Carmen Lúcia. Teori Zavascki, que aparentemente era uma figura interessante lá dentro do Supremo, ele tinha duas desconfianças ou duas certezas aí em relação aos colegas. Em relação ao Luiz Fux, que sempre foi um ministro polêmico, e ele dizia não confiar na Carmen Lúcia. Não está se falando de honestidade, está se falando na questão do caráter, da falta de firmeza e tudo. A Carmen Lúcia lá atrás, ela já tergiversou várias vezes aí sobre esse julgamento. O que ela pode fazer? Veja bem, esse julgamento, os rumores que correm é que ela vai jogar vários casos aí nesse julgamento do TRF2 para não caber esse julgamento do Lula. Só que você tem pontos aí que ela não pode atropelar. Você tem algumas situações que dão prioridade nesses julgamentos. Uma delas é a questão de habeas corpus. A outra é a pessoa presa. Então, digamos, todos esses fatores aí dão prioridade sobre outros casos que vão ser julgados. Né? Então, daí vem o jogo. O que se pretende? Um terceiro ponto também, se tem prioridade aqueles casos em que algum ministro segurou aí para análise. E esse caso, o Gilmar tinha pedido para análise lá atrás e agora está entregando. Então, são três fatores que obrigam a prioridade para esse caso. Como que ela vai? Não houve nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade. Veja bem, o grande mérito, o grande princípio da justiça é a impessoalidade. Então você tem lá um conjunto de ministros, juízes e tudo, você tem sorteios que não direcionem. E o que aconteceu nesse período todo? Nós já mostramos aí em artigo no GGN, no TRF4, toda uma organização lá atrás, visando centralizar, não lembro qual turma que era, se era a 7ª turma, lá, uma coisa assim, aquela que julgou a Lava Jato, naqueles 3 desembargadores lá que estavam alinhados, não permitindo nenhuma espécie de divergência. Quando você vai para o Supremo, você pega desde lá de trás, todas aquelas votações centrais das quais dependia o mandato da Dilma, a continuidade do impeachment, o Lula assumindo como ministro, caíam todos impreterivelmente. Você tem 11 ministros lá, caíam com aqueles ministros que se sabia que seria um voto certo contra os direitos, ou contra as pretensões de Lula e da Dilma. Né? Então vai ser interessante à medida que você vai desnudar esse... gozado, né? Você pega agora o Sérgio Cabral, filho do grande Sérgio Cabral, coitado, que agora está prometendo fazer uma delação envolvendo só empresário e político. Por que não entra no judiciário? De qualquer modo, o que você vai ter com essa questão do dossiê Intercept vai ser esse desnudamento. Né? A hipocrisia vai chegar no judiciário. Resta saber se os ministros do Supremo, essa semana, vão mostrar alguma dignidade, assim, não digo todos, você tem ministros excelentes, firmes lá, ministros responsáveis em relação ao poder, em relação à corporação, em relação às suas responsabilidades para com o Brasil, mesmo se divergindo de uma coisa ou outra deles. Né? Mas como um todo vai ser um grande desafio. Veja bem, nós estamos num processo agora de freios e contrapesos aí, né, que o Rui Castro, quando caçoava da Dilma, dizia que foi um engenheiro mecânico que inventou o Rui com os sabichões de coluna social são terríveis. Né? Mas você tem hoje o Congresso começando a atuar como freio e contrapeso. Você tem lá o Rodrigo Maia aí segurando as besteiras do... Você imagina entregar as agências reguladoras aí aos indicados pela família Bolsonaro, né? Não bastasse todo o desmonte que está ocorrendo em várias áreas aí. Rodrigo Maia e esse Alcolumbre já começam a atuar como agentes moderadores aí. Falta o Supremo agora. Até agora, digamos, o voto de confiança que se dá ao Supremo, nós demos aqui, é que essa mania do Toffoli lá, de camisetinha atlético, aí para ficar que nem o Lorenzoni aí, Bolsonaro, fazendo não, foi o Bolsonaro que fez aquele coraçãozinho e tudo, é uma maneira de acalmar a fera.
Mas agora chegou a hora do Supremo começar a mostrar que ele pode atuar como contra um freio aí dessas pretensões do Bolsonaro. Isso aí passa por segurar o Sérgio Moro. Gente, se você pega todas essas jogadas aí, delegado Anselmo, delegada Érica, todo esse pessoal que constituiu essa força política da Lava Jato, que hoje está no poder. Como é que fica? Vocês viram essa capa da Isto É aí tentando criminalizar o Greenwald? Então, se não colocar um freio nisso aí, veja bem, a escalada do arbítrio está dada. O que segura a escalada do arbítrio são as reações que inibem. Você tem hoje uma parte da imprensa que está alinhada com essa reação contra esse poder total aí da rainha da Inglaterra. Aí, antes fosse a rainha da Inglaterra, né, o Bolsonaro. Né? Então você tem o legislativo começando a atuar nessa direção. Então é importante que o Supremo, como instância máxima do judiciário, dê um sinal de que ele é um poder autônomo. Vai ser um elemento essencial aí para impedir essa caminhada aí do Brasil em direção à barbárie. Bom, nós vamos ficando por aqui. Pessoal, inscrevam-se aí no GGN, aperta o sininho lá para quando a gente entrar com as gravações. E até a próxima aí. Um abraço para todos.